Em tudo na vida sempre há essa dicotomia ou tricotomia. Temos ideias diferentes sobre a mesma coisa. A mesma coisa, nós temos ideias diferentes sobre a mesma coisa. Então, não chegamos a um consenso, não chegamos a uma verdade. Nunca chegamos a uma verdade. E ao longo dos anos eu me apercebi disso. E quando comecei a estudar muito mais as Escrituras, eu percebi bem o que elas dizem. Então, João capítulo 14, que os irmãos conhecem, Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade. Jesus é a verdade. É a única verdade que existe, é Jesus. Sabem, muitas das coisas que eu digo não são a verdade, porque já são filtradas por muitas opiniões e muitas coisas que me foram dadas. Nós somos aquilo que nos foi dado. E nós somos aquilo que nos é dado. Vocês peguem numa criança e coloquem numa família e ela tem uma certa educação. Ela vai ter a sua verdade sobre a vida e sobre todas as coisas da vida, sobre a existência. Voltem o tempo atrás, coloquem a mesma criança numa outra família, com outro paradigma de vida, coloquem ela, a mesma criança vai crescer, vai ser diferente, terá outra verdade quanto à existência da vida. É natural. Olha, por exemplo, eu adoro frio, eu adoro países de inverno. Há pessoas que adoram países de verão. Eu diria assim, viver num país de inverno é melhor. Outros dirão, não, viver num país de verão é melhor. Podemos ir à praia e fazer coisas. Qual é a verdade? E nós precisamos entender, quando nós entendermos isto, nós vamos ter menos problemas na vida. Porque nós sempre vivemos como se a nossa verdade fosse verdadeiramente a verdade. E não é. A única verdade que existe, João 14, versículo 6. Eu vou ler aqui nesta versão. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade. Então, voltando para a ideia do cinto, a importância do cinto. O cinto, quando o apóstolo Paulo escreveu isto, Paulo vivia debaixo do Império de Roma. As legiões romanas mandavam, conquistaram o mundo. E o cinto era uma peça importantíssima na indumentária dos militares romanos. Agora, não era um cinto como este. Estes já são cintos que só seguram as calças, não é? O cinto, na época, era onde eram colocadas as armas. As armas estavam colocadas no cinto. Diversas armas, várias armas para a batalha. O que é que está a dizer? Sem o cinto, o soldado não tem valor. É inútil naquela época. As armas estavam lá. Lembro que nós começamos a falar sobre a batalha. Esta passagem sobre a batalha, não é? Ficar firmes, porque nós estamos numa batalha, irmão. Eu não sei se vocês já estão esquecidos, mas eu acho que nós, os crentes, conforme o tempo vai passando, nós vamos nos esquecendo. Sabem, eu notei uma coisa. Deus permitiu que o mundo tivesse esse vírus, esse estirpe maligna, este Covid-19. É muito mau, mas é muito bom ao mesmo tempo, porque eu comecei a ver só crentes a voltarem-se para Deus. E infelizmente é assim conosco. Nós nos esquecemos facilmente. Nós vivemos numa batalha. Todos os dias das nossas vidas vivemos numa batalha espiritual. Nós estamos tão embriagados com o mundo que nós não percebemos. Vocês lembram, eu preguei há 4 semanas atrás, os demónios andam pelo mundo, nós não vemos, porque nós temos olhos
nós não temos os olhos espirituais ainda, mas eles andam à nossa volta. Nós precisamos do cinto. Nós precisamos do cinto onde ficam as armas para a batalha. E o nosso cinto qual é? É verdade. O nosso cinto é verdade, irmãos. Mas não é a minha verdade. Não é a vossa verdade. Não é a verdade dos pastores. Não é a verdade das igrejas. Muitas das verdades que nós pregamos são mentiras. Porque a única verdade é Jesus. Quando se prega outra coisa que não seja o Cristo crucificado na cruz, ressurreto no terceiro dia e 40 dias depois subiu aos céus, então é muita mentira que se prega e não há verdade alguma nisso. O nosso cinto para a batalha é a verdade e a nossa verdade é Cristo. Jesus é a verdade. E é isto que se refere em João capítulo 14, versículo 6. E a importância da verdade, notem, João 14, 6 diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Ao mesmo tempo, então, a importância da verdade qual é? A verdade indica-nos o caminho. Mas atenção, qual verdade? Qual verdade? Jesus. Não é a minha verdade, do pastor Beto. Eu não indico o caminho a ninguém, porque eu não sei o caminho. O caminho é Jesus. Então Jesus disse, eu sou o caminho. Então nós temos que estar na verdade. E a verdade é Jesus. Quem não está em Jesus, não está na verdade. Conhecendo a Bíblia, nós conhecemos a verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Sabe, João capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. Então, a palavra é Jesus. Então, no princípio era a verdade. No princípio era Jesus. Jesus não começou quando nasceu. Jesus não começou, isto é uma ilusão. Jesus não começou quando nasceu. Jesus era no princípio, porque Ele é a verdade, é a única verdade que existe em todo o universo e todos os multiversos. A única verdade que existe é Jesus. E temos que ficar em Jesus. Quem não ficar em Jesus não aguenta a batalha. A batalha é forte, irmãos. Os dias se avizinham, os dias se aproximam. Precisamos de Jesus, precisamos da verdade. Ninguém aguenta sem a verdade que é Jesus. E a maneira de conhecer a verdade é ler a Bíblia. Ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. É na Bíblia que está a verdade. Mas também, tomem cuidado, é preciso saber ler a Bíblia. Às vezes, eu já tenho ouvido coisas hilariantes. Cuidado quando leem o Velho Testamento, muito cuidado. Temos que entender, temos que conhecer a Bíblia, temos que conhecer a verdade, temos que receber as orientações que vêm de Deus, que vêm da verdade para a nossa vida. E assim nós estamos preparados. A única maneira de estarmos preparados nesta vida, ou melhor, eu vou dizer aquela frase que eu escrevi e já coloquei há 2 ou 3 anos na internet. A única forma de ser espiritual é andar com Deus todos os dias. Não há passos. Não leiam livros que dizem assim, 3 passos para receber Jesus. Não existem passos. 7 passos para ser espiritual. Isto são mentiras. A única maneira de ser espiritual é andar com Jesus todos os dias. E ainda assim, não é fácil. Ainda assim, andando com Jesus todos os dias, de manhã à noite, não é fácil. Basta uma brecha e ficamos irados. Basta um momento, perdemos o controlo. Nós somos carnais. Nós dizemos o que não queremos dizer. Nós pensamos o que não queremos pensar. Nós fazemos o que não queremos fazer. Quando saímos da verdade. Então precisamos do cinto. Precisamos do cinto, é a nossa proteção. O cinto que é Jesus.
bem apertado em nós é a verdade. Não ouçam outro evangelho. O Paulo diz em Gálatas que se mesmo que um anjo venha e prega outro evangelho, é anátema, quer dizer, é maldito. E às vezes nós ouvimos outros evangelhos, outras coisas, conselhos e psicologias, ideias novas. Não, a ideia é velha e é a mesma. Jesus é a verdade. Andem com Jesus. Jesus é a verdade, é só isto. João 8:32. Deixem-me ver aqui. João 8:32. João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Imagina, irmão, libertar de quê? De tudo. De tudo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, uma coisa. Conhecer. O que é conhecer? Nós dizemos, eu conheço, tu conheces, nós conhecemos, eles conhecem. Não é isso que a Bíblia está a dizer. A palavra conhecer na Bíblia não é a mesma que usamos na língua portuguesa. Então notem, na Bíblia diz assim: Abraão conheceu Sarai e teve um filho. Então não é a mesma coisa. Eu conheço muitas pessoas e não tenho filhos. Conhecer na Bíblia não é o mesmo. Conhecer é intimidade. O relacionamento sexual entre duas pessoas é o ponto mais alto da intimidade na existência humana. Quando duas pessoas têm relacionamento sexual, já está. Não há nada mais a fazer que seja mais íntimo. E esse verbo é usado na Bíblia para dizer, e conhecereis a verdade. Então, a verdade, quem é? É Jesus. Então, eu tenho que ter intimidade com Jesus. Eu e Jesus, grandes amigos. Jesus diz em João capítulo 15, creio que o versículo 12, ninguém tem maior amor do que este, em alguém dar a vida pelos seus amigos. Isso é intimidade, que chega ao ponto de Jesus fazer o que faz. Eu não sei se é João 15, 12, mas eu tenho o versículo aqui na cabeça. Mas notem, irmãos, a verdade liberta. Mas não é a verdade do pastor Beto. Não, a minha verdade é uma mentira. A verdade que liberta é Jesus. Quando eu não pregar Jesus, então os irmãos digam, pastor Beto está a sair do caminho da verdade. Porque tem de pregar a verdade. E o que é a verdade é Jesus. A verdade liberta. A verdade liberta do quê? A verdade liberta da hipocrisia, do engano. A verdade liberta. E isso não acontece de um dia para o outro. Alguns de nós têm mais dificuldades. É uma luta. Temos que sair da hipocrisia, do engano, da maldicência, da inveja, de tudo que há até dentro das igrejas. Só a verdade. Sabem, há um mal que eu encontrei no cristianismo contemporâneo nas últimas décadas. No cristianismo contemporâneo, pecado é sexo. Mais nada. Quando alguém faz o sexo da maneira errada, ele pecou, excomungado e tal. É uma mentira. Porque maledicência é pecado, inveja é pecado, mentira é pecado, falar mal dos outros é pecado, murmuração é pecado. E o cristianismo contemporâneo aliviou todos esses pecados e decidiu que só existe um pecado, é o pecado sexual. Estragou o cristianismo. A verdade liberta da mentira, da inveja, da maledicência. A verdade liberta de todos esses males que andam dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro dos amigos. A verdade liberta. Mas qual é a verdade? Não são os passos para chegar à verdade em Jesus e andar com Jesus, em intimidade com Jesus, diariamente, de manhã, à tarde e à noite. É isso que é necessário, irmão. A principal arma de Satanás qual é? Vocês sabem. O que aconteceu no Éden? O Satanás mentiu a Eva. Essa é a principal arma dele. E Deus contrapõe com a sua principal arma. Qual é? A verdade. A verdade contra a mentira e a verdade vence. Jesus é a verdade. Se tirarmos o cinto,
No tempo do Império Romano, se um soldado perde o cinto, tudo cai. Ele está inofensivo, vai ser morto. Se os irmãos tirarem Jesus, então não sobra mais nada. E Satanás vai acabar conosco. Vai arrasar conosco que não temos ideia. Fiquemos com Jesus. Fiquemos com Jesus. Por exemplo, algumas mentiras que Satanás diz. Satanás diz para alguns crentes: tu não és filho de Deus. Eu cresci numa igreja que aprendi muitas mentiras. E graças a Deus comecei a ler a Bíblia e saí. E uma mentira é: olha, se Jesus chegar e te encontrar em pecado, vais ficar. Como vou ficar? Se Jesus é o meu Salvador, é o meu Salvador para sempre. Então pregavam mentiras assim. Olha, cuidado. Se fizeres um pecado, perdes a salvação. São mentiras, não são a verdade. A verdade está lá em Filipenses, creio que Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em ti, ele mesmo vai terminar esta obra completa. Não há ninguém que nos tire de Deus. Qual é outra verdade? João capítulo 10, versículo 27, 28, 29 e 30. Eu e o Pai somos um. Aquele que está na mão do Pai jamais perecerá. Jamais. Então nós precisamos ler a verdade que está nas Escrituras, que é Jesus. Mas Satanás vem com mentiras. Qual é uma mentira que Satanás coloca na mente dos crentes? O dinheiro resolve os problemas. Não resolve. É uma falácia. É bom. O dinheiro é muito bom. Dá para fazer muita coisa e comprar muita coisa boa. Mas ainda é possível que com muito dinheiro, com bons carros, boas casas, ainda vivas numa miséria espiritual. Satanás mente. Muitas pessoas casam com pessoas que têm dinheiro. Muitas pessoas fazem coisas com pessoas que têm dinheiro, porque pensam que a felicidade está ali. É uma mentira. Satanás tem muitas mentiras. Uma outra mentira satânica também é: muda de igreja. Muda de igreja que ela é melhor. É preciso cuidado com isso. É preciso cuidado com isso. Nós temos que ouvir bem e decidir na verdade que é Jesus. Porque muitas vezes mudamos e nós somos o problema e levamos o problema para lá. E muitas. Uma das verdades, uma das mentiras que nós ouvimos também é assim: o problema é ele, não sou eu. E quantas vezes o problema sou eu? Mas sempre nós dizemos: não, o problema é ele, o problema é ele, o problema não és tu, o problema é ele. Então há muitas mentiras que vêm à nossa vida. O que é que nós precisamos fazer? Voltar para Jesus. Voltar para Jesus. Voltar para Jesus. Voltar para Jesus. E por último, João 17, versículo 15 a 17. Eu vou ler aqui. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Nota, para Jesus pedir ao Pai, Jesus está a pedir a Ele próprio, que Ele é Deus, está a pedir: não os tires do mundo, mas guarde do maligno. Para Jesus pedir isso é porque o maligno é muito forte. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. O que é que Jesus agora diz? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nota, é um jogo de palavras. Santifica-os na verdade. A tua palavra. João 1:1, no princípio era a palavra. Ok, então, santifica-os na verdade. Jesus é a verdade. A tua palavra, Jesus é a palavra. É a verdade. É um jogo de palavras. Está a falar de Jesus num triângulo. Santifica-os na verdade. Eu sou a verdade. A tua palavra. No princípio era a palavra. Então, a Bíblia, tudo na Bíblia é sobre Deus. Aqueles que seguem a minha conta no Instagram, eu tenho escrito lá: tudo é sobre Deus. Tudo é sobre Deus. Não há nada na vida que não seja sobre Deus. Amanhã os irmãos vão levantar da cama, é sobre Deus. Porque se Deus não quiser, vocês não levantam mais.
Vão para o trabalho, é sobre Deus. Se Deus não quiser, não tem esse trabalho, nem tem carro para sair. Voltam para casa, é sobre Deus. Porque se não for Deus, não chegam a casa, nem casa têm. A vida é sobre Deus. Alguém diz, mas eu tenho dinheiro, tenho... Não, se Deus não quiser, não podes ter ar para respirar. A vida é sobre Deus. E quem é Deus? A não ser Jesus Cristo. É a verdade, é a palavra. Santificar significa separar para Deus. Então nós precisamos de viver vidas separadas para Deus. Amados irmãos, estamos na batalha, mas temos o cinto da verdade, que é Jesus Cristo conosco. E todas as armas estão em Jesus. Todas as armas. Sem Jesus, misericórdia. Não temos hipótese. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.